Quem fala que para viajar não precisa fazer uma programação de orçamento está muito enganado. Então nesse vídeo aqui eu vou compartilhar algumas dicas de orçamento inteligente para viajantes iniciantes ou mais recentes. É tudo uma questão de evitar armadilhas orçamentárias para que sua experiência de viagem não seja semelhante a fazer um empréstimo bancário. Vamos abordar vários assuntos financeiros, incluindo transporte, hospedagem, refeições e alguns conhecimentos gerais sobre orçamento de viagens. O objetivo? Garantir que seus investimentos cheguem longe e que você não os jogue fora como se fossem confetes. Vou começar com alguns conselhos gerais sobre dinheiro. Em primeiro lugar, conheça as taxas de câmbio dos países que você vai visitar. Não saber poderia levar a uma rápida descida no seu orçamento. $5 ou euros são uma quantia pesada ou um troco? Compreender essas nuances evita surpresas financeiras. Por exemplo, perceber que uma Coca-Cola de 3 libras na Inglaterra se traduz em uma despesa de $5 pode fazer você repensar suas escolhas de bebidas. Fique sempre informado sobre as taxas de câmbio. Agora, na hora de movimentar seu dinheiro na estrada, evite trocar moeda no aeroporto. Vai por mim, você conseguirá um bom negócio melhor em outro lugar. Você quer que seu dinheiro se multiplique e não diminua, certo? No entanto, aqui vai uma dica de sabedoria. Se você está se aventurando em uma sociedade centrada no dinheiro como Marrocos, onde o plástico é menos prevalente, considere trocar alguma moeda no aeroporto. É um backup útil caso os caixas eletrônicos sejam escassos. Falando em caixas eletrônicos, aqui está uma estratégia para obter as melhores taxas de câmbio. Use seu cartão de débito bancário local em um caixa eletrônico de banco. Por quê? É provável que o seu banco local seja aquele que realmente se preocupa com o seu bem-estar financeiro, com o objetivo de economizar o máximo de dinheiro. Além disso, os caixas eletrônicos bancários normalmente cobram taxas mais baixas em comparação com o serviço de caixas eletrônicos privados. Portanto, faça uma anotação mental para sua próxima aventura. Outra coisa, na hora de sacar dinheiro no caixa eletrônico, se sugerirem a conversão da moeda, resista à tentação. Nunca opte pela conversão no caixa eletrônico, porque podem dizer: quer sacar 200 euros? Ótimo, vamos converter para $253. Você pode pensar: tudo bem, isso funciona para mim, eu sei o que meu dinheiro vai significar. No entanto, se verificar a taxa de câmbio real, poderá descobrir que 200 euros deveriam na verdade ser $226. Seja em um caixa eletrônico ou em uma loja, essas conversões não são a seu favor. Você está fadado a perder, então recuse educadamente. Opte pela moeda local e deixe seu banco cuidar da taxa de câmbio. Em uma viagem, fui a um banco local onde retirei 200 euros e eles ofereceram-se para converter para $253. Simultaneamente, verifiquei a taxa de câmbio oficial e era de $226. Apenas um aviso: não opte pela conversão, pois você pode perder até 10% do seu dinheiro ali mesmo. Mudando para cartões de crédito, lembre-se sempre de notificar seu cartão de débito, banco e operadoras de cartão de crédito sobre os seus planos de viagem e destino. No que diz respeito ao orçamento, recomendo obter um cartão de crédito sem taxas de transação estrangeira, se você estiver viajando internacionalmente. Essas taxas podem acrescentar em 3% extras em cada transação. Assim, $100 torna-se $103 e $1.000 tornam-se $1.030. Faz sentido, então busque um cartão de crédito sem taxas de transação estrangeira. Agora vamos nos aprofundar em algumas dicas de orçamento de transporte. Ao reservar ingressos, não se limite a apenas um site. Confira Google Flight ou Skyscanner, anote os preços e explore o site da companhia aérea diretamente, como a Latam. Às vezes você pode encontrar um negócio melhor, esteja aberto a pesquisar, porque, mesmo que afirme que é o mesmo bilhete, os preços podem variar. Aqui está um pequeno truque no orçamento: ao pesquisar passagens aéreas, use o modo de navegação anônima ou privada para evitar que os cookies influenciem e inflacionem os preços artificialmente. Não tenha medo de comprar passagens, certo? E o lance é, quando estiver procurando por esses ingressos, aqui vai outra dica para você: não espere. Quanto mais você espera para comprar seus ingressos para aviões, trens, hotéis, mais os preços aumentam. Muita gente pensa: vou conseguir aquele desconto de última hora. Vou te falar agora mesmo, esses descontos de última hora não aparecem com muita frequência. É por isso que são tão ótimos quando aparecem. Você precisa fazer a reserva antecipadamente para garantir seus ingressos e os melhores preços, porque se você esperar até o último minuto, até as companhias aéreas econômicas ficam bem caras e os hotéis lotam e os preços deles sobem também.
então não espere para reservar, é um grande benefício para o seu orçamento. Certifique-se de fazer a reserva cedo. E falando nessas companhias aéreas econômicas, eu tenho outra dica de orçamento para te dar. Não pense que todas essas companhias aéreas de baixo custo e econômicas são tão baratas quanto você pensa. Eu sei, elas anunciam preços médios, tipo voe por R$300 ou vá para os Estados Unidos por R$800. Olha, essas companhias aéreas baratas são baratas por um motivo, porque cobram por tudo. Se você precisar despachar sua bagagem, talvez pagar para levar uma bagagem de mão, pagar para imprimir seu bilhete, pagar para usar um cartão de crédito. Essas coisas somam e pode realmente prejudicar o seu orçamento. Mas o pior é que às vezes essas companhias aéreas baratas não vão para o aeroporto principal, elas vão para um aeroporto fora da cidade. Então você acaba pagando pelo transporte de ida e volta para esse aeroporto. E se o voo sair, digamos que às 6 da manhã, pode não haver transporte público até lá. Então você precisa pagar um táxi ou pegar um Uber. Eu sei porque uma vez voei da Irlanda para Londres e bingo, o aeroporto era fora de Londres, não o principal. O problema foi então que tive que pegar um trem no aeroporto para Londres, na capital, porque não havia transporte público disponível. Às vezes é melhor dar uma olhada nas companhias como EasyJet e comparar os preços com a British Airways, Lufthansa ou TAP, porque às vezes é muito melhor chegar ao meio-dia do que às 6 da manhã ou vice-versa. Então é bom considerar essas coisas quando estiver viajando. E não se esqueça, o transporte público é seu melhor amigo, especialmente quando estiver aqui. Na Europa, o sistema de transporte público pode levá-lo praticamente para qualquer lugar, ônibus, trens e tudo mais. Além disso, é econômico. No entanto, percebo que muitas pessoas preferem táxis e Ubers para se locomover. O problema é que esses táxis e Ubers podem esgotar sua carteira em comparação com uma opção econômica de transporte público. Então, quando você chegar em uma nova cidade, verifique que tipo de transporte público ela tem. Em Londres, por exemplo, há uma abundância de metrôs, bondes e ônibus para levá-lo onde você precisa. E tudo por uma fração do preço. Dica útil, certo? Agora, quando você está conseguindo passagens e outros presentes, aqui vai outra dica de sabedoria. Não se esqueça de acumular essas milhas. Participe do programa de passageiros frequente da sua companhia aérea e inscreva-se no programa de recompensas de associação do hotel. Inclusive, vou deixar a dica de um curso de como acumular milhas aqui nos comentários. Às vezes você ganha descontos, Wi-Fi grátis, café da manhã ou até mesmo um upgrade sofisticado. São apenas coisas que contam como entrar num avião um pouco mais cedo, fazendo muita diferença. E sobre esses pontos, use-os com sabedoria. Claro, colete-os, mas não se sinta obrigado a lucrar sempre. Se você ganhar um voo grátis, não o desperdice em uma viagem rápida e barata. Guarde-o para algo grande, como uma viagem para os Estados Unidos ou Japão, ou com um upgrade sofisticado. Faça com que esses pontos funcionem para você, proporcionando o melhor retorno possível. Falando em orçamentos, aqui vai uma dica profissional. Só porque você ganhou pontos no Marriott, United ou Delta, não significa que você está preso a eles. Confira outras opções, principalmente se encontrar um negócio melhor. Talvez voar com a Airlux seja R$1.000 mais barato do que a Delta. Isso acontece, então avalie suas opções. Às vezes a lealdade pode custar mais e você acabará pensando, bem, eu adoro a Delta, mas com orçamento limitado talvez não desta vez. Você pode querer explorar as opções disponíveis em vez de ficar preso às milhas, ok? Ao comprar suas passagens aéreas, considere usar o que é conhecido como passagem para várias cidades. Você sabe, existem passagens de ida e volta de onde você sai de qualquer lugar e vai para Londres e depois volta para Londres para Chicago, por exemplo. O problema é que com uma passagem para várias cidades, você pode voar de Chicago a Londres e depois viajar pela Europa e finalmente voar de volta de Roma a Chicago, sem voltar para Londres. Claro, esses bilhetes para várias cidades podem custar um pouquinho a mais, mas podem evitar que você desperdice um dia de viagem ou gaste dinheiro extra para retornar ao ponto de partida, porque muitas vezes o custo de voltar para Londres pode ser maior do que apenas comprar um bilhete multicidades. Portanto, certifique-se de verificar essa opção ao reservar suas passagens. Você geralmente encontrará junto com as opções de passagem de ida e volta e só de ida. Tudo bem, transporte resolvido. Agora vamos falar sobre hotéis e algumas dicas econômicas. Uma coisa que notei é que algumas pessoas dependem dos hotéis para fornecer produtos de higiene pessoal. Acontece que alguns hotéis cobram por esses produtos de higiene pessoal ou você acaba tendo que comprá-los em uma loja. Não se esqueça de levar seus produtos de higiene pessoal. Pegue os itens do tamanho de viagem de até 100 ml. Compre os frascos em farmácias ou no Mercado Livre.
ou em lojas de beleza antes de sua viagem para economizar dinheiro. Acrescente pasta de dente, escova de dente e todas essas pequenas coisas. Basta tê-los com você para que você não precise se preocupar quando estiver no hotel. Agora, para assuntos mais sérios sobre hotéis. Em primeiro lugar, não pague pelo café da manhã em um hotel. Se eles estão cobrando 100 ou 50 ou 25 dólares por um café da manhã, considere ir a um café ao ar livre. Provavelmente você pode tomar café da manhã, café e um doce por alguns euros em Lisboa, ou se estiver nos Estados Unidos, ir a um restaurante e pagar de 25 a 50 dólares pelo café da manhã, em vez de 75 a 100 no hotel. Evite pagar o café da manhã, é uma maneira mais fácil de permanecer dentro do seu orçamento. Outra dica de café da manhã: se o seu hotel oferece café da manhã grátis, não durma demais. Tomar café da manhã pode durar até o almoço ou reduzir suas despesas de almoço a apenas um lanche. Dessa forma, você pode economizar algum dinheiro no seu orçamento alimentar. Ao verificar as avaliações dos hotéis, fique atento aos custos adicionais. As taxas de resort fazem parte do pacote? Algum imposto extra sorrateiro à espera? Essas despesas podem acumular-se rapidamente. Lembro-me de uma viagem para Cancún há alguns anos. Pensei ter pago uns belos 150 dólares online pelo meu hotel por noite. Mas a surpresa mesmo, quando cheguei lá, eles me cobraram uma taxa de resort de 25 dólares para o Wi-Fi e acesso à piscina, mesmo que a piscina estivesse fechada. De repente, aquele quarto de 150 dólares saltou para 175 dólares e alguns lugares cobram ainda a mais. Portanto, certifique-se de procurar essas taxas que podem tirar um hotel aparentemente acessível do seu orçamento. Agora vamos falar sobre estratégia de acomodação. Se você estiver viajando em um grupo de 4 ou mais pessoas, considere alugar um apartamento. Frequentemente são mais econômicos do que reservar 2 quartos de hotel. Além disso, oferece um local acolhedor para tomar café da manhã ou preparar uma refeição, economizando algum dinheiro extra. Isto é algo que a minha família faz frequentemente, especialmente com as crianças, proporcionando uma base conveniente e econômica para as nossas aventuras. E por falar em economizar dinheiro, não negligencie a opção de dormir na casa dos amigos. Ficar com os amigos durante a viagem pode economizar dinheiro. Aproveite a companhia, crie lembranças, mas lembre-se do velho ditado: os hóspedes, como os peixes, começam a cheirar depois de 3 dias. Então misture tudo, passe algumas noites com amigos e depois algumas noites em um hotel ou aluguel. Agora, quando você estiver nesses apartamentos, aproveitar a cozinha pode economizar ainda mais dinheiro. Cozinhar em sua casa temporária é uma ótima opção para economia. Isso nos leva a um outro hack orçamentário: não fuja dos supermercados. Pegue alguns itens essenciais e prepare algumas refeições em sua casa, economizando nos custos de jantar fora. É uma situação em que todos ganham. Tudo bem, pessoal, quando vocês estiverem fora de casa, pegar alguns lanches e comer é sempre uma boa ideia. Dê um passeio pelos parques encantadores, como o Jardim de Estrela em Lisboa, e considere fazer um piquenique. É uma maneira fantástica de economizar algum dinheiro. Eu sei que nem todo mundo quer se preocupar em fazer compras e cozinhar até quando está de férias. Algumas pessoas só querem ir aos restaurantes e isso é perfeitamente normal. Então aqui estão algumas dicas para manter as coisas mais amigáveis em sua carteira ao jantar fora. Em primeiro lugar, não presuma que nada é de graça. Nos Estados Unidos você pode receber batatas fritas e salsa grátis ou recargas ilimitadas, mas isso não é a norma em todos os lugares. Em Portugal, por exemplo, você paga pelo pão, pelo queijo e pela manteiga que eles trazem para a sua mesa. Está tudo no menu, mas é mais fácil perder. Se você quiser uma coca extra, provavelmente pagará por ela. Portanto, esteja ciente do que é gratuito e do que não é, porque esses pequenos extras podem somar. Agora vamos falar sobre comer fora. Não cai na armadilha turística de jantar nas áreas mais turísticas. Se você seguir a rota turística, encontrará restaurantes lotados de outros turistas. Aqui está o problema: você acabará pagando o dobro do preço pela metade do sabor. Ninguém quer isso. Aventure-se um pouco mais longe dos pontos turísticos. Encontre lugares frequentados pelos habitantes locais e provavelmente você conseguirá boa comida a preços razoáveis. Confie em mim, vale a pena. Lugares turísticos, seja em Orlando ou Veneza. Veneza é outra história. Sempre te surpreende com aqueles preços inflacionados. E agora alguns conselhos gerais sobre orçamento. Um erro comum que as pessoas cometem é esquecer de informar a companhia telefônica sobre seus planos de viagem.
É sério, pessoal, não negligencie essa etapa. Você deseja manter a conexão com a internet ativa para verificar os comentários dos seus fãs e permanecer conectado quando estiver em trânsito. Portanto, avise sua companhia telefônica antes de pegar a estrada. Isso salvará essas despesas inesperadas. Ou compre um chip de internet local. Na Europa tem vários. Mas o negócio é o seguinte, preciso avisar minha companhia telefônica sobre meus planos de viagem. Tenho que pegar esses planos de dados internacional porque sem ele você pode acabar com contas telefônicas muito pesadas. Portanto, seja cauteloso, informe sua companhia telefônica e proteja esse plano de dados. Caso contrário, basta desligar seus dados e usar seu telefone como um dispositivo Wi-Fi. Mas por uma questão de segurança, eu diria para você optar pelo plano internacional mais básico. Você nunca sabe quando precisará fazer uma ligação ou verificar um mapa, e isso pode fazer muita diferença. Agora aqui vai outra dica para você, especialmente se você estiver viajando pela primeira vez ou com orçamento limitado. Não deixe de contratar um seguro de viagem. Entenda, gastar $100 extra em sua passagem para o seguro pode parecer uma chatice, mas quando você viaja internacionalmente, seu seguro regular pode não cobrir tudo. Então toda vez que viajo para algum lugar, procuro fazer esse seguro quando compro minhas passagens aéreas. Pode não economizar dinheiro imediatamente, mas se algo der errado, você economizará muito no longo prazo. Se você está planejando viajar, conheça seu limite de gastos. Já vi pessoas empolgadas, esbanjando em um passeio de Lamborghini por R$3.000, ou decidindo dar tudo de si na Suíça. É fácil se deixar levar pelo momento, e isso faz parte da diversão da viagem, mas você precisa ter um orçamento para não gastar dinheiro de uma semana inteira em uma noite inesquecível em Londres. Isso acontece. Confie em mim. Tudo bem. Então, ao planejar uma viagem para Londres, certifique-se de ter uma ideia clara do seu orçamento. É fundamental fazer a lição de casa e evitar gastos excessivos, principalmente quando se trata de hospedagem. Outra dica importante é pesquisar bem o seu destino. Descubra quais museus oferecem entrada gratuita ou se há dias específicos em que você pode aproveitar descontos. Por exemplo, na Espanha você pode aproveitar almoços especiais para economizar dinheiro em comparação com um jantar fora à noite. Tenha sempre em mente que algumas cidades podem exceder o seu orçamento. Muitas vezes as pessoas perguntam por que não apresento mais vídeos sobre a Suíça ou outros lugares caros. A realidade é que é muito caro para visitar. Preferimos então destinos mais acessíveis com base em nossas pesquisas. Explore lugares diferentes, não tenha medo de explorar destinos diferentes. Portugal e Espanha, por exemplo, oferecem uma experiência de férias econômica. Se você pretende economizar dinheiro e administrar seu orçamento com sabedoria, considere uma viagem para esses países em vez de optar por destinos como Alemanha e Áustria. Você também pode explorar o Báltico em vez da Escandinávia, ou escolher o Sudeste Asiático em vez do Japão. Destinos acessíveis têm atrações exclusivas para que você não perca ótimas experiências. Para finalizar, aproveite passes e cartões com desconto sempre que possível. No entanto, é crucial pesquisar e determinar se um passe realmente vale a pena. Considere fatores como se você visitará todos os museus incluídos em um passe urbano ou se realmente precisa de transporte público gratuito. Os passes ferroviários Euro nem sempre são a opção mais econômica, especialmente se você for fazer longas viagens de trem. Considere uma combinação de companhias aéreas econômicas e passagens regulares de trem para um uso mais eficiente do seu dinheiro. O tempo é importante. Por último, lembre-se de que você não precisa viajar exclusivamente na alta temporada. Escolher o momento certo para viajar pode impactar significativamente suas despesas. Lembre-se dessas dicas e você estará no caminho certo para desfrutar de uma viagem memorável e econômica. No verão, considere viajar durante a baixa temporada. Você encontrará preços significativamente reduzidos para passagens aéreas e quartos de hotel com descontos. Há menos turistas por perto, então as filas são muito mais curtas, permitindo que você economize mais pelo seu dinheiro. Optar essas temporadas pode ser uma jogada inteligente. O que é maravilhoso é que se você visitar a Europa em setembro ou início de outubro, o clima geralmente ainda é bastante agradável. Alternativamente, chegar em abril ou maio também oferece um clima agradável e uma variedade de experiências por uma fração do custo. Isso pode ser extremamente útil para viajantes preocupados com orçamento. Portanto, tenha isso em mente como uma dica valiosa. Espero que este vídeo forneça informações úteis para viajantes novos e experientes, oferecendo melhores ideias para fazer orçamentos e economizar dinheiro em suas viagens em pertences pessoais. Se você está ansioso para aprender mais sobre como economizar seu dinheiro enquanto viaja, permitindo prolongar suas aventuras, ou se está pensando em como economizar dinheiro para viajar, temos vídeos adicionais sobre esses tópicos disponíveis em nosso canal. Se você gosta desses vídeos de viagens como este,
clique no botão de inscrição aqui e ative o sino de notificação. Dessa forma você receberá novos vídeos de viagens toda semana e de destinos ao redor do mundo. Se você tiver qualquer outro conselho sobre orçamento, sinta-se à vontade para compartilhar na seção de comentários. Vamos ajudar outros viajantes, sejam eles novos ou experientes, a economizar algum dinheiro, permitindo-lhes saborear a alegria da viagem por um período mais prolongado. Valeu, galera, até o próximo vídeo.